Eu venho deixar um texto que está no primeiro livro dos Pentateucos, livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo de número 1, que diz assim: No princípio criou Deus. No princípio, no hebraico, é Lahaish. Elahaish criou, chamou a existência das coisas que não existem. No princípio criou Deus. No hebraico, o Ial. O Ial criou no princípio, ele chamou as coisas que não existem como se já existisse. Trouxe à existência aquilo que era vazio. Ele trouxe do subatômico para o astrofísico, para que a mente física alcançasse a conjectura da obra incubadora da sua criação. E eu venho deixar aqui em rápidas palavras os erros que hoje muitos apregoam e pregam e com a sua toxina, com a sua inflamação herege, tem penetrado em mentes, tem penetrado em muitos ministérios e tem afetado a mente de muitos. Estes vendedores de evangelho, estes criadores de rebanho, através de uma indústria comercializada, através do dinheiro, que pregam o evangelho em troca do dinheiro, que não conhece a verdadeira escritura, que não conhece o verdadeiro amor do evangelho, porque o Ial, Deus, ele enviou o seu filho, o Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, para que todo aquele que nele crê não pereça, não recaia, não renom, não lefitre, mas tenha a vida eterna. Hoje a igreja somos nós, a eclésia, a igreja de Cristo, a noiva de Yahushua, a noiva de Yahushua HaMashiach, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. O mundo não é como os cientistas acham que é. O mundo não tem, hora nenhuma, a formação conjectural, a conjectura que expressa uma criação de algo que foi explodido no meio do cosmos e veio a existir. Não. A Bíblia nos relata, porque ela não diz, porque ela não tem boca para dizer, mas ela foi relatada através da boca dos profetas e através do papiro introduzido com o escrito que veio do alcance do Senhor, o Ial, o Deus de Israel, a qual foi trago, a qual foi enxertado para o povo de Deus. Lá em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, sim, o 2 Pedro, segundo as palavras do apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, no capítulo 3, versículo 5 e o versículo de número 6, diz da seguinte forma: tudo antes era água, e a água, a matéria que ocupava o mesmo espaço, totalmente informe, escuro, frio e sem nenhuma vida. É o que está nas Escrituras Sagradas.
é o que está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então Pedro trouxe uma revelação que tudo era água, tudo era água, tudo o continente, a parte do céu, a parte de baixo. Jó, ele trouxe uma revelação que o Criador estende o mundo sobre o vazio. E Pedro trouxe uma revelação que tudo era água, tudo era água. Mas como é que foi feita essa divisão das águas? Quando a ciência, quando o satélite conhecido como Reich, que é um satélite americano, os cientistas afirmam que esse Reich, ele consegue alcançar uma certa latitude no cosmos, aonde vê uma parede de vidro. Mas essa parede de vidro, na verdade, é a separação das águas, aonde o Criador separou as águas, aonde o Criador fez que as águas de cima ficassem em cima e as águas de baixo ficassem embaixo, para que quando ele criou a terra e chamou à existência aquilo que não existe, veio então a divisão das águas, veio a terra. Quando a terra saiu do meio das águas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 7, diz assim: Deus fez a expansão no meio das águas, e depois de separar as águas, deixou as águas separadas de cima e as águas de baixo. E no entender da conjectura de Jó, ficou no vazio a terra. A terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 14 até o 18, nos compreende uma visão que havia um continente para os mares. Havia somente um continente para os mares, aonde a terra era dividida no meio, um lado terra, outro lado mar. Mas quando veio o dilúvio no capítulo 7, que foi em um só continente, houve uma inundação em um só continente. É por isso que muitos não entendem quando lá em Gênesis diz que a terra foi toda tomada de água, o dilúvio atingiu toda a terra. Mas esquece que a Bíblia foi escrita em tempos diferentes. E na tradução do hebraico para os dias de hoje, alegórico, figurativo e literário, que é o translativo da Bíblia para o transliterário, vimos perfeitamente que Og, que era uma descendência dos gigantes, umas descendências do Nefilins, ele, o rei de Bazã, ficou vivo após o dilúvio. Então, isso explica perfeitamente, numa linguagem bíblica, que para quem escrevia naquele momento, que os historiadores dizem ser Moisés, que escreveu os Pentateucos, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é explicado e explicativo uma conjectura da síntese do texto original da Bíblia Torá, ou Torá, como quiser, relatando que o rei Og de Bazã foi um homem que, por ser gigante, ficou nos altos das colinas de Bazã, nos montes mais altos. Mas trazendo para a nossa visão, não só destruiu o mundo, como alguns seres vivos, e também Og permaneceu vivo. Então isso vai contra qualquer texto, vai contra qualquer ficção científica. Outra coisa, quando Deus criou o homem, ele criou o homem lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, ele fez um homem macho e fêmea. Mas quando no 2:7 relata que ele pegou Adão,
fez que Adão deitasse em sono profundo, fez que Adão entrasse num sono aonde o Senhor cortou a sua carne e da sua direita arrancou de um pedaço da costela e fez a mulher. Ele fez um experimento com Adão e Eva, colocando num jardim, plantou um jardim no alto de um rio que descia para a Síria, aonde tinha 4 braços, 4 pontas, e plantou o Senhor um jardim. E a Bíblia nos relata que após Adão, todos conhecem a história, após Adão, após Eva, veio a cometer o pecado, aonde provou do alimento que o Iau, o Deus Criador, o Altíssimo, tinha proibido para que eles viessem comer daquele fruto. E todos conhecem a história, mas eu estou resumindo em rápidas palavras. Você vê que depois, quando eles saíram dali e foram para a terra de Nod, eles tiveram 2 filhos, que foi Caim e Abel. Todos conhecem a história. Os 2 cresceram junto, depois Caim acabou matando Abel. E Caim, quando saiu da presença de Nod, Deus falou com ele: aonde está teu irmão Abel? E ele disse: porventura sou eu guarda de Abel? E naquele momento, todos conhecemos a história, que naquele momento ele disse que seria vagabundo na terra, maldito ele seria. E Deus teve misericórdia da descendência dele e disse: colocarei um sinal em ti, para que os que olharem para ti não te matarão. Mas a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 4, e no versículo de número 7, que quando Caim saiu de Nod, ele conheceu a sua mulher. Como é que Caim conheceu a sua mulher, sendo que Adão e Eva eram os primeiros homens, criado e colocado no jardim? Removido do jardim, mas porém Caim conheceu sua mulher. Então eu venho aqui quebrar essa tese mentirosa, essa síntese herege de muitos que pregam que Caim coabitou com sua irmã. Hora nenhuma Deus permitiu isso para que desse existência ao mundo. Deus criou o homem e a mulher. E na linguagem original, ele escolheu o primeiro, que foi Adão e Eva, e fez um experimento, um teste, colocando dentro do jardim do Éden. E eles ficaram em teste, os outros ficaram do lado de fora. Por isso que Caim conhece a sua esposa. Por isso que muitos dizem que o dilúvio acabou com o mundo, mas esquece que acabou somente com um continente. Venho aqui corrigir erros e ficções mentirosas de muitos que apregoam e apregoaram mentiras. Venho também dizer vários textos bíblicos que a indústria comercializada, que se diz templo, porque não é igreja, porque a igreja somos nós, veio se corrompendo, veio matando muitos com palavras mentirosas. Por exemplo, quando Paulo escreveu a respeito do amor, a respeito do dom do amor, que supera todos, Paulo estava inspirado, Paulo estava completamente inspirado para falar de amor. E Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, no grego anjos, angelos, ainda que eu falasse a língua dos angelos e dos antrópodos, e dos homens, nada me adiantaria se não houvesse amor.
ele intitula o amor como base de tudo. O que ele está querendo dizer? Eu posso ter um linguajar dos anjos, eu posso ter um linguajar dos homens, mas tudo isso terei eu, mas não se compara ao amor. E essa indústria religiosa que não entende nada de Bíblia tem implantado uma infame, uma mentira, uma divergência de conjectura, dizendo teológica, mas na verdade não sabe nada que estão falando. Tem dito para o povo que a língua estranha é um falar de anjos, mas eu confirmo aqui que não é, porque o Espírito de Deus, lá em Ezequiel, no capítulo 17 e o capítulo 18, fala que ele estava nas rodas do trono de Deus, aonde o Espírito se virava e moviam também as rodas do trono de Deus, do Iau, do Altíssimo, havia o Espírito do Senhor nas rodas. Quando ele tirou o seu filho do peito, porque ele estava no peito do Pai, o apóstolo Paulo disse que o mistério estava escondido desde os tempos passados no peito do Pai, e ele foi dado e revelado a todos o que iam conhecer, e veio a conhecer. O mistério estava escondido e foi revelado neste século e dado a conhecer a todos os homens. Então, quando o Pai, o Iau, tirou do seu peito o Yahusha e deu o Yahusha, porque ele era o verbo, ele era a palavra, e ele precisava, aleluia, colocar a palavra verbalizada. E para a palavra ser verbalizada, ela tinha que ser incorporada à presença de Deus através de um corpo humano. Porque o sangue de Abel lá atrás clamava sobre a terra, mas não clamava para justiça contra Caim. Não, clamava por misericórdia. É por isso que o orador aos Hebreus disse, aleluia, que o sangue da nova aliança, que não é sangue de bode, que não é sangue de animais, que não é sangue de nenhum ser animal, o sangue de Cristo, ele veio como remidor e ele fala melhor do que o de Abel, aleluia. O sangue de Jesus, o sangue de Yahusha, ele fala melhor do que o de Abel, porque ele é o sangue remidor de toda iniquidade. E muitos vêm pregando errado, dizendo que nós falamos língua de anjos. Nós não falamos língua de anjos. Quando o filho, em Atos 1:8, foi para a sessão, ele disse, vou para o Pai e enviarei o Consolador. Quando ele foi necessário que ele entrasse dentro. Quando ele subiu nas nuvens, foi necessário que ele entrasse aos portais celestiais, para que o Espírito, o pneuma, o Espírito em hebraico, chamado Ruach Hakadosh em hebraico, Ruach Hakadosh precisava sair das rodas e descer para apossar a eclésia, a igreja, a noiva do Cordeiro. E quando Ruach Hakadosh, que estava nas rodas do trono, o Espírito, Ruach Hakadosh no hebraico e pneuma no grego, koiné, quando ele saiu das rodas, ele esperou o Filho entrar glorificado dentro dos portais celestiais. Por isso que quando Davi escreveu os Salmos 24, porque não tem capítulo salmo, porque é cântico, mas o versículo de número 8 e o versículo de número 9, se eu não me engano,
diz assim: levantai, ó portais eterno, porque é chegado o Rei da Glória. Sabe o que significa isso? Ele estava profetizando a entrada do Yahusha sobre os portais celestiais. Porque quando o Yahusha vai subindo, Jesus, o Filho, vai subindo, o Yahusha Hamashia, e ele vai chegando nos portões celestiais, os guardiões do trono, os guardiões dos portais celestiais que estavam ali, indagam um ao outro, porque eles escutaram a voz dos anjos que subiam com ele, dizendo: levantai, ó portais eternos, porque é chegado o Rei da Glória. Naquele momento, os que estavam ali, porque eles não saem biblicamente, eles não saem dos portais celestiais, eles ficam ali guardando. Foram os mesmos que guardaram o Éden quando o homem pecou e foi lançado fora do Éden. Foram os mesmos que guardaram os portais do jardim do Éden com a espada inflamada. Oh, glória! Oh, aleluia! E naquele momento, quando eles estavam ali, eles perguntaram: quem é o Rei da Glória? Porque eles lembram que o Rei da Glória estava lá dentro, o Iau estava lá dentro, o Deus, o Altíssimo, estava lá dentro. Então eles não entenderam o que estava acontecendo. Aí, o que está subindo com ele diz: o Senhor forte na peleja, o Senhor forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! E os portais se abriram e o Yahusha Hamashia, Jesus Cristo, entrou pelos portais. Quando Jesus entrou, aconteceu algo esplêndido, uma apoteose espiritual. O Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo, o pneuma, saiu das rodas do trono e desceu para tomar a eclésia de Cristo, a igreja. Os 120 que estavam no cenáculo lá, buscando, veio o Espírito sobre eles. Então, quando o Espírito veio e eles receberam línguas repartidas como de fogo, o Ruach HaKadosh incorporou dentro do Espírito deles. Como assim, professor? Como assim? É simples. Um homem tricotômico, criado com corpo, alma e espírito, a sua matéria, corpo, carne, para poder viver, para poder respirar, para o coração bater, para as válvulas bater e bombear o sangue, é necessário o espírito. Isso que a ciência não consegue explicar. O espírito, chamado como fôlego de vida, é necessário que ele respire, que ele viva com o Espírito, mas não é o Ruach HaKadosh, é o Espírito dado por Deus através do seu fôlego de vida. Então, quando o cristão, quando o povo do cenáculo, os adoradores de Iau, e os adoradores a qual creram no Yahusha Hamashia, que é Jesus Cristo, receberam a promessa naquele momento, eles foram tomados dentro do seu espírito incorporado o Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo. O pneuma entrou dentro do corpo deles. Então aqui eu venho trazer uma ciência bíblica e um conhecimento esplêndido para você que recebeu uma informação errada. Nós não falamos língua de anjos. Paulo disse: ainda que eu falasse, ainda está no futuro, ainda que eu falasse. Ele não disse que ele fala. Então existe uma mentira e um dogma que os templos, os rótulos pregam por aí, e as pessoas comem aquela teologia mentirosa
e carregam aquilo e apregou aquilo na internet. Então estou aqui para poder quebrar essa tese mentirosa e provar biblicamente, porque os demônios, conhecido como hoste espiritual da maldade, principado, potestade, dominadores do mundo e do reino, que são as 4 classes demoníacas, eles são anjos caídos, mas são. Se nós falássemos língua dos anjos, eles entenderiam. E o apóstolo Paulo disse que quem fala em línguas, ele fala em mistério com o Iau, com Deus. Então, a língua estranha, ela tem 3 fundamentos: edificação da alma, expressamento, expresso para Deus aquilo que a nossa alma não consegue expressar, e gemidos inexprimíveis, que é o terceiro. Às vezes você é tomado em línguas e você não sabe, mas o Espírito talvez está intercedendo com gemidos inexprimíveis pela misericórdia do Iau, do Deus de Israel, para com a sua vida. Para que o Yahushua HaMashiach venha te cobrir com o sangue dele, de toda iniquidade, de todo pecado. Aqui também eu venho quebrar essa tese mentirosa. Nós não falamos língua de anjos, nós recebemos o Espírito Santo em 3 fases. A primeira, sobre nós, quando aceitamos Jesus. A segunda, no batismo das águas, quando ele fica conosco. E a terceira fase é quando ele é incorporado em nós. Outro erro também teológico que muitos pregam, e eu venho aqui trazer a ciência disso. Quando João disse, eu vos batizo com água, e o que vem após mim, que eu não sou digno nem de desatar sandálias, vos batizará com fogo, ele disse que Jesus, só ele pode dar o batismo com fogo, só ele pode te dar o Ruach Hakadosh, só ele pode tirar o Espírito em porção e dar a você, te entregar a você no batismo com o Espírito, com o pneuma. Então aqui vem outro significado. Deus não batiza com o Espírito Santo. O pastor seu, da sua igreja, do seu templo, porque a igreja somos nós, não te batiza com o Espírito Santo. Quem te batiza é Jesus Cristo. Então há muitos que não conseguem alcançar essa promessa porque está pedindo errado. Jesus, uma certa feita, disse, pedi e nada recebereis, porque não sabeis pedir. Em João, quando João relatou no capítulo 7, verso 14, verso 15, ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Você vê que o transliterativo do versículo, da conjunção do advérbio de intensidade, está dizendo da seguinte forma, se vós estiverdes em mim, é um cumprimento de João 15, glória. Tá pegando? É um cumprimento de João 15, nós fomos enxertados na videira. Então, se vós estiverdes em mim, enxertado na videira, que videira significa Israel, nós fomos enxertados na videira. E se vós estiverdes em mim, porque o Yahushua, que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele trouxe esse entendimento pleno e multifuncional para a nossa conjectura e para a nossa tese, que ele foi a porta de entrada da nova aliança por intermédio da vontade do Pai, para que nós não viemos perecer. Então, quando nós somos enxertados na videira, nós recebemos de graça a salvação, recebemos de graça o Ruach Hakadosh, que é o Espírito Santo, nós recebemos de graça, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando recebemos isso de graça, João 15,7 diz o seguinte, que nós, estando nele, observe bem, se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, minhas palavras é o quê? O verbo, é Cristo, as palavras de Jesus,
pedireis o que quiseres e vos será feito. É essa a chave, é essa o sentido do acontecimento na sua vida, nas nossas vidas. Então é isso que as pessoas precisam entender. Ah, mas qual outro erro que as pessoas pregam? Os outros erros são estes. Outra coisa, o dízimo. Aonde que precisa dar o dízimo? O dízimo fazia parte da velha aliança, quando Iau deu essa fala do dízimo, tem outro significado. Malaquias 3:10 tem outro significado. Eu vou trazer em outra aula porque não dá tempo. Eu estou dando só uma palhinha aqui. Em outra aula eu explico a respeito disso. Mas eu vou te deixar você com uma pulguinha atrás da orelha. No capítulo 4 de Malaquias fala assim: eis que enviarei meu profeta Elias, antes que venham os dias terríveis do Senhor. O profeta Elias, para quem não sabe, é uma das testemunhas da GT, da grande tribulação. E está chegando a hora dele se manifestar. Só que para isso, nós, a eclésia, a igreja, vai ser tirado antes da terra. Mas está chegando a hora dele. Então, Malaquias é completamente escatológico, mas em outra aula eu falo isso. Mas corrigindo esses erros teológicos e mentirosos que muitos pregam por aí, a Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela não te deixa confundido. Amém? E na próxima aula